filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lancei a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-me, pois, e já não o podiam tirar para a multidão dos peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei-nos peixes, e agora os que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 653 grandes peixes. E sendo junto, tanto não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ela respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque ter-lhe dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. Toma o seu assento em nome de Jesus Cristo e fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor, te agradecemos e te louvamos, Pai, por esta manhã. Queremos te agradecer pela beleza da tua santidade. Espírito Santo, nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, queremos colocar o culto e a palavra nas tuas mãos. Pai, já estamos a entrar na dimensão sobrenaturalmente falando. Pai, venham liberar o seu querer e o seu falar. Nós estamos e submetemos a tudo que o Senhor vai querer fazer neste dia. Pai, nós queremos no mover, no milagre, na cura, na libertação. Pai, enquanto a tua palavra é aberta, Pai, a sua palavra está a se manifestar na vida dos teus filhos. Pai, começa a operar poderosamente. Pai, começa a se manifestar. Se alguém está com uma prisão, uma corrente, Senhor, tu vais quebrar a corrente. Pai, se alguém está preso na cativeiridade, se alguém está no cativeiro, Pai, essa pessoa será liberta pelo teu poder. E a mão poderosa de Deus vai começar a entrar. Assim como tiraste dos seus filhos, os profetas, levaste e carregaste sobre o vale dos ossos secos. Pai, também se tem alguém que ainda tem a vida seca, Pai, nós vamos declarar uma profecia para que possam ter vida. Pai, hoje é um dia diferente, porque hoje é um dia que o Senhor ressuscitou. Pai, porque hoje é um dia que o Senhor está vivo, está sentado, está reinando pelo século dos séculos, à sua destra. E tu estás colocando os teus inimigos debaixo dos teus pés. E esta manhã, Senhor, estamos a colocar, Pai, todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Pai, nós estamos a nos mover para se exercer a sua autoridade, para poder pisar qualquer serpente, pisar qualquer escorpião, Pai, qualquer atividade demoníaca, Pai, que tentar se mover num raio de 2 metros quadrados sobre a tua igreja. Pai, vai ser amarrado, aprisionado e será expulso com o braço forte do Senhor. Pai, porque quem neste momento está a governar és tu. Quem neste momento está tendo controle é Jesus. Quem neste momento está a controlar a atmosfera é o Espírito Santo. Quem neste momento está a controlar os 4 cantos da terra são os teus anjos. Não são os bruxos do Benfica, não são os feiticeiros do bairro, não são os que madeiam, que sacrificam a noite e dia, mas é o poder de Deus, porque a terra está cheia da sua glória e os teus
estamos aclamando pela tua graça o poder e a manifestação do amor infinito de Deus. Pai, se alguém está ferido, o Senhor tem a solução para a cura da sua alma. O Senhor é o bálsamo para nossas feridas, é o nosso refrigério, porque a lâmpada aos teus pés é a tua palavra. Ela ilumina nossos caminhos, vai começar a iluminar a vida de cada crente. Mas se alguém ainda está na sombra das trevas, a sombra do onipotente lhe cobre. Se alguém ainda está sob a influência das trevas, a luz de Deus resplandece, a glória de Deus resplandece, o poder do Espírito Santo resplandece. Resplandece, amor, a tua luz resplandece, resplandece, amor, a sua graça resplandece. Vai começar a mover para libertar aquela família, vai começar a mover para libertar aquela mulher, vai que tem opressão à noite, que não dorme à noite, mas que tem depressão. Nós estamos declarando agora que todo espírito de opressão demônica vai sair da tua vida, todo espírito de depressão vai sair da tua casa, a tua casa vai entrar a paz, a tua casa será um lugar de paz, vai ter que ter sono, porque Jeová, Jeová Jireja Raci, ele está entrando na tua casa, para saber toda força satânica. Eu estou declarando neste lugar, vai começar o reboliço, porque a unção fresca vai descer, amor, isso é Pentecoste, Deus vai ter que ir em Pentecoste. Eu falo que vai se mover, eu falo que está se movendo, Deus está se movendo, querubins e serafins estão se movendo, meus anjos estão se movendo, amor, para começar a libertar, amor, para começar a sacudir, vai sacudir a tua vida, vai sacudir a tua casa. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus não está morto, mas ele está vivo, está sentado à destra, ele está sentado à destra, ele está sentado à direita do seu Pai, ele está sentado à direita, há uma cruz, ele está sentado à direita. Há uma luz está nesse lugar, há uma luz, a atmosfera do Benfica já mudou, a atmosfera dessa zona já está transformada. Aqui não tem só um rancho, tem milhares de ranchos. Esse lugar já está transformado, esse lugar já está mudado. Eu não vim para falar no teu orgulho, eu vim para edificar a tua vida esta manhã. Tem uma palavra de uma notícia boa. É que eles pensaram que ele estava morto, mas no terceiro dia, o Jesus de Nazaré, o Jesus da Galileia, ele ressuscitou e apareceu ao seu discípulo para poder comer com eles, para poder cear com eles. Ele está servindo nova cena. Ele está dizendo que eu toco a porta, que eu toco a porta do teu coração. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu sentarei com ele, eu cearei com ele, eu e o meu Pai ficaremos na sua casa. Abra seu coração, diga comigo, eu vou abrir o meu coração, diga, eu vou abrir o meu coração. Quero ouvir mais forte, diga, vou abrir o meu coração. Diga, hoje é o dia de Jesus entrar no meu coração, ele vai entrar na minha casa, ele vai entrar na minha família. Hoje é o dia dele convidar, diga, a porta está aberta para Jesus entrar, diga, a porta está aberta para Jesus entrar. Jesus já entrou. Esse demônio vai te deixar mulher. Esse demônio não vai te atormentar mais mulher. Não te apague mais dentro de ti. Esse demônio vai te deixar.
A tua igreja, Senhor. Sacuda agora. Sacode hoje. Sacode amanhã. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Agabagaxarabagas. Deixe. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo. My God, my God. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Oh, meu rei está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, está sentado à destra de Deus. Ele está vivo, está governando as nações. Ele está vivo, está tomando controle. Não tem nem potestade, nem principado. Não tem nem governadores do século. Jesus está vivo em ponto final. Ele simplesmente, Jesus de governo, está vivo. E nada mais pode contra quem está vivo. E você tem um Deus vivo na tua vida. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. A atmosfera do Espírito Santo, a atmosfera da igreja está diferente. Isso é uma bênção. Deus abençoe os moderadores. Mamãe Brunete, Deus abençoe toda a moderação. Os levitas que criaram um ambiente favorável. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Hoje é domingo, Semana Santa, Semana da Páscoa. Há 3 dias atrás, Jesus estava sendo crucificado. Foi uma sexta-feira, ao cair da tarde, à hora da tarde, à hora da meia-tarde, às 15 horas. Jesus estava no madeiro a ser colocado como culpado dos nossos pecados e as nossas transgressões. E aquilo foi um momento histórico, porque um inocente estava sendo morto em forma de um cordeiro. Quando só o microfone, faz favor. Em forma de um cordeiro. Em forma de um cordeiro estava lá, por causa de ti e de mim, por causa do nosso pecado. Foi numa sexta-feira que Jesus estava sendo crucificado. Foi naquele dia que ele estava a carregar a maior maldição da humanidade. E nesse dia Jesus, ele estava entre 2 homens na cruz. E enquanto ele estava a terminar a sua missão, a Bíblia diz que Jesus exclamou. Ele entregou o seu espírito ao Pai, para que o seu espírito pudesse voltar aonde veio. Sendo um homem inocente, ele não tinha culpa, mas ele carregou a minha e a tua culpa. E ele entregou o seu espírito e ele expirou como um homem natural. Jesus já não podia ser contado entre os vivos. A esperança que aquela mulher Maria tinha se acabou naquele instante, porque a Bíblia diz que a vida é como um sopro. Basta que o sopro vai e o homem deixa de existir. E naquele momento Jesus deixou de existir fisicamente. Ele já não era mais ninguém, porque o que lhe dava vida, o que fazia se mover, o Pai lhe havia retirado. O seu sopro, Deus voltou a recebê-lo. Por isso ele entregou o Espírito ao Pai, porque ele sabia que o Espírito tinha que voltar ao lugar de origem. E ele já não era mais nada. Olhando, as mulheres olhavam para aquele Jesus que estava na cruz. Não tinha mais esperança, porque aquele Jesus que ia revolucionar a Jerusalém estava morto. E eles estavam desesperançados. João estava chorando porque era alguém amado. Maria Madalena estava a lembrar-se quando Jesus lhe libertou dos demônios. E todos os discípulos se lembravam daquele momento que quando ele estava no monte a falar dos grandes sermões proféticos, das grandes parábolas. A nação foi consumida por uma grande comoção. Comoção essa que levou à tristeza da maioria dos que seguiam Jesus. Não tinha esperança. Eles se esqueceram que um dia Jesus havia dito que eu vou destruir esse templo em 3 dias, rei de ressuscitar.
Porque quando nós estamos presentes na vida de alguém, é fácil nós termos motivação. Mas quando essa pessoa é removida entre nós, algumas estruturas das nossas vidas emocional começam a se desestruturar, ou seja, começam a se desestabilizar. Então aquelas mulheres, aqueles homens estavam completamente desesperados, porque numa sexta-feira Jesus morreu. E eles estavam à espera do milagre dos céus, ou talvez esperando que os anjos descessem para poder fazer alguma coisa e ressuscitar Jesus ali. Porque Jesus foi alguém que ressuscitou morto enquanto estava vivo e carregava aquele ministério terrenal. Jesus ressuscitou a Lázaro. Então por que Deus não ressuscitava o seu filho aqui mesmo na cruz? Mas só que não sabiam que era a vontade de Deus que Jesus pudesse morrer exatamente na cruz. Porque sem a morte da cruz não haveria remissão dos pecados e nem sequer havia o derramamento do sangue para a remissão dos meus e dos teus pecados. Por essa situação é que o Pai permitiu que o Filho bebesse do cálice da amargura, que ele passasse por aquela aprovação, que ele sentisse o isolamento, a solidão e o desamparo lá na cruz. Ele exclamou dizendo: Pai, por que me desamparaste? Jesus sofreu todas as aflições na carne. Ele teve todos os sentimentos de dor quando estava lá na cruz. Só que o que os homens não sabiam é que o Pai tinha um plano, era fazê-lo ressuscitar ao terceiro dia. Lá foi sexta-feira, os homens estavam esperando que o milagre acontecesse. Só que infelizmente sexta-feira passou, chegou a noite e não aconteceu nada. Lá foi o sábado, que é o dia de descanso, o dia sabático dos judeus, em qual eles têm que guardar aquele dia e não podem fazer nada. E como já era tarde, tinham que remover o corpo de Jesus da cruz, para que não pudesse passar o dia seguinte, porque seria algo que iria transgredir o dia santo. Lá veio o sábado, e sábado também não aconteceu nada. Maria Madalena não sabia o que fazer, simplesmente estava olhando para a sepultura onde foi colocado Jesus, para ver se algum milagre iria acontecer, mas não acontecia nada, porque ainda não chegou o tempo de Deus manifestar a sua glória através do Filho. Passou o sábado, não aconteceu nada, até que num dia como hoje, porque na sexta-feira era uma sexta-feira santa, eles estavam celebrando a Páscoa, e aquele momento eles estavam celebrando o pão sem levadura. Enquanto eles celebravam o pão sem levadura, sexta-feira foi marcado como o dia da crucifixação do Filho de Deus, aleluia. E eles estavam à espera que acontecesse alguma coisa, até que chegou domingo de manhã cedo. A Bíblia vai dizer que duas mulheres valentes decidiram madrugar para visitar aquele que havia sido morto numa sexta-feira. Então correram para o sepulcro de Jesus para ver se alguma coisa havia acontecido. Quando, para sua surpresa, encontram um anjo que diz: mulheres, por que procurais aquele que vive e que já não está entre os mortos? Porque ele já não está mais entre os seres humanos. Aquela cuja a espada traspassou o seu coração, ele agora está a receber o consolo lá no céu. Muitas das vezes, quando nós vamos ter percas humanas, perca material, e se nós tivermos uma fé, sempre Deus vai colocar algo para consolar o nosso coração. Ninguém está preparado para perder alguma coisa. Eu tenho a convicção que o Pai não queria perder o seu filho, mas por uma causa maior, foi que ele fez que o filho fosse morto. Foi por causa da nação e também do mundo inteiro que ele precisou matar o seu filho, para que havisse a remissão e para que nós pudéssemos ser salvos. E aquelas mulheres correram para o sepulcro de manhã cedinho, e quando o anjo deparou-se com elas e disse: mulher, por que abate a tua alma? Por que você estás triste? Se Jesus Cristo, vocês que procuraram esse homem, já não está mais entre os mortos. Ele já não está mais entre os mortos. Vai até o teu irmão chamado Pedro, porque eu quero lhe contar uma novidade. Aquele Jesus que você viste ser levado lá na cruz, ele foi até o segundo dia lá no abismo. Ele foi marcar a chave da mão de Satanás para poder dar autoridade à igreja. Mas diga aos discípulos que Jesus já não está morto. Ele só morreu sexta-feira. Sábado ele já estava a trabalhar. Jesus não tem tempo de ficar parado. Jesus trabalha todos os dias. Na cruz só ficou algumas horas. Sábado já entrou no inferno para tirar a chave de Satanás. Olha! E dizer que Jesus entrou para tirar a chave de Satanás. E ele levou toda a condenação que estava sobre a tua vida. Em Gálatas capítulo 5, através do apóstolo Paulo, vai dizer: e ele se fez maldito na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, segundo Coríntios capítulo 5, diz: Deus me fez conhecer o pecado, e através disso ele levou o pecado, gravou na cruz e pagou a minha
clamor sobre a palavra está consumado, dizendo que ele terminou a obra na terra. Está consumado porque ele conseguiu derrotar Satanás. Está consumado porque ele abriu um novo e vivo caminho. Está consumado porque o seu sangue estava pronto para te perdoar e te purificar. Está consumado porque uma nova história estava pronta para chegar na tua vida. Pense que está consumado porque a maldição que te perseguia na primeira e segunda geração, ele sabia que ele ia quebrar. Estava consumado porque sabia que enquanto ele fosse aos seus, ele enviaria o outro Consolador. Está consumado porque ele sabia que a obra que ele fez era perfeita. Não tinha demônio, não tinha Satanás, não tinha principado ou protestante. Ele diz: está consumado. A palavra está consumado. Se for para buscar a origem original, em grego é tesseletai, mas no hebraico é teshelem, que quer dizer está liquidado. E a palavra liquidar quer dizer terminar com a dívida. É quando os soldados tinham uma dívida e eles queriam ir a seu devedor pagar a dívida. A palavra que ele usava é tetelestai, está liquidado a dívida. E o Senhor que tinha a contração da dívida já está liquidado. Então ele falou a Deus: meu Pai, eu liquido a dívida da humanidade. Está liquidado o problema da humanidade. Está liquidado a maldição da terra. Ele disse: eu estou a liquidar, eu estou a pagar, eu estou a comprar com um alto preço aqueles que virão a crer no meu nome. Eu vou comprar com o meu sangue. Então está consumado. Está consumado, a obra terminou. Se Jesus consumou, você não pode se preocupar, porque aquele que trabalha não dorme. Aquele que trabalha não dorme. Deus continua a trabalhar a teu favor. Ele fez tudo e você não fez nada. Simplesmente através da fé vai receber o que ele fez. Porque quando ele consumou, ele vai dizer: você vai entrar na fé. E quem crê que eu consumei vai receber maior coisas que eu fiz. Está consumado. Ele disse: a maldição acabou. O teu pecado já não existe. Está consumado. Os problemas da humanidade vão ter que exterminar. Por quê? Porque ele ressuscitou da sepultura. Jesus não ficou na frente do Calvário. Ele não permaneceu na morte, porque a morte foi derrotada por causa da santidade de Jesus. A morte não podia deter Jesus. A morte não pode parar um santo. Por isso que a morte foi derrotada. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer: onde está a morte, então avião? Entregado foi a morte pela vitória. E a porta do inferno foi perdida, porque a morte foi derrotada através de uma vida plena de santidade de Jesus Cristo. Eu quero te contar uma novidade. Aquele Jesus de Galileia, o Jesus varão perfeito de Nazaré, ele já não está mais na sepultura, porque ele já consumou o problema da tua vida. Assim como Maria Madalena, eles foram tocar de manhã numa manhã comigo, que foi o dia da ressurreição. Eles sabiam, também do longe, que ele já não está mais morto. E Jesus está vivo. E se ele está vivo, eu fico com Jesus que está vivo. O meu Jesus não é morto. Ele é o Jesus vivo para operar milagres. O meu Jesus não é morto. Ele é o Jesus vivo para poder fazer coisas impossíveis. Ele está vivo para abrir o mar vermelho na tua vida. Ele está vivo para quebrar toda a maldição na tua casa, para te tirar da corrente. Ele está vivo para tirar o alcoólatra do alcoolismo. Ele está vivo para tirar o prostituta da prostituição. Ele está vivo para tirar o bêbado dessa situação. Ele está vivo para restaurar o casamento. Ele só está vivo para organizar a sua igreja. Eu penso que a igreja não está nesse lugar. Ele está vivo e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Já era domingo e as mulheres foram ver Jesus. Só que Jesus, antes da mulher lhe tocar, ele subiu ao Pai. E numa bela manhã, conforme o costume das suas rotinas, Jesus apareceu aos discípulos depois de aparecer aquelas lindas mulheres. Só que Jesus não apareceu como era com o corpo físico. Jesus já estava com o corpo transfigurado. E fez com que os discípulos
ficassem atônitos porque eles não estavam a reconhecer Jesus. O Jesus morto não era o Jesus ressuscitado. O corpo da morte não é o corpo da ressurreição. O corpo da corrupção não é o corpo da incorruptibilidade. Você não está entendendo? Quando você morrer em Cristo Jesus, você não vai ressuscitar com o cabelo crespo que você tem. A cara que tens hoje não vai ser a mesma cara na glória do Pai. Porque existe uma natureza humana, existe a natureza divina. A natureza que morreu é a natureza humana de Jesus. Mas a natureza que ressuscitou é a natureza divina de Jesus. Por isso ele é chamado de Jesus por um lado e era chamado de Cristo por outro lado. Ele tinha a natureza do Pai e tinha a natureza do Pai dele. Tinha a natureza do Pai e tinha a natureza do Pai dele. Jesus tinha Pai e Pai do Pai dele. Tinha o Pai dos céus e tinha o Pai da terra, que era José. O Pai que o adotou, aleluia. Então quando ele aparece aos discípulos, os discípulos não podiam reconhecer, porque a sua vida, o seu corpo era extremamente glorificado e não era igual quando ele estava ainda vivo, antes de morrer pela morte da cruz. Os discípulos não reconheceram Jesus. Mas aquele discípulo amado, como ele tinha uma ligação muito intrínseca, muito próxima, ele conseguiu reconhecer. Não somente pela face, mas reconheceu Jesus pelo cheiro e pelo gesto. Ele sabia que Jesus tinha uma forma de partir o pão e sabia que Jesus tinha uma forma de segurar o peixe. E você sabe que você vai reconhecer alguém pela forma dele de falar. Existem pessoas que você já sabe que quando estão a ouvir, você já vai ouvir o jeito deles de falar. Mesmo que você não vê a cara, mas você já sabe qual é esta que está via fulano. Porque de tanta convivência, você vai se acostumar com os hábitos daquelas pessoas. De tanta ligação, você vai conhecer até a forma dela falar, a forma dela suar, o cheiro da pessoa. Você vai saber distinguir. E assim com os discípulos, João soube distinguir que Jesus era aquele que estava entre eles. Mas os discípulos estavam atônitos, estavam surpresos e não sabiam reconhecer se era ou não Jesus. Como mais um belo dia que Jesus estava a conversar com os discípulos. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou para eles trazerem o pão e o peixe. E eles cearam naquela manhã de domingo. E eles tiveram uma noite de banquete também, porque eles também tiveram a oportunidade de jantar. Mas o ponto da conversa não partiu por ali. Partiu em que Jesus, depois de ter feito a sua obra, ele queria deixar um batalhão de exércitos na terra para continuar o ministério que Jesus deixou enquanto estava vivo, antes da ressurreição. Então olhou para aquele grupo de discípulos, especificamente para o apóstolo Pedro, que era considerado como o líder de todos os irmãos. E ele fez uma pergunta bastante simples. E essa pergunta ia mudar o curso do ministério de Pedro. Porque toda pergunta que Jesus nos faz é porque há uma intenção de mudança para o futuro. Jesus não pergunta se ele não quer mudar alguma coisa na tua vida. Por isso é que sempre que Deus pergunta aos seus discípulos ou ao seu servo, é porque Deus quer fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Então Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Jesus voltou de novo a conversar com João e regressou de novo e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro volta a responder dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Era num domingo que estava acontecendo essa conversa. Jesus voltou de novo a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, muito entristecido porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, ele não pode mais responder. Porque é como se Pedro tivesse a dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas por que insiste em perguntar-me insistentemente? Por que me pergunta de forma insistente? Jesus sabia por que estava perguntando a Pedro de forma insistente. Porque Jesus conheceu Pedro, sabia que Pedro era movido pela emoção, sabia que Jesus era muito compulsivo. Então, para ter a certeza, ele tinha que perguntar 3 vezes. Porque Jesus se lembrou que Pedro já havia dito que: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou fazê-lo. Jesus disse: Pedro, eu te digo que antes que o galo canta 3 vezes, você vai me negar. Só por essas pessoas que Jesus voltou a perguntar 3 vezes também a Pedro, para ter certeza que não lhe nega também 3 vezes de novo. Você não está entendendo? É que Jesus te conhece antes mesmo que você estivesse no ventre da tua mãe. Ele sabe qual é a qualidade que você carrega para
perguntas que Ele vai te fazer, a resposta que você vai dar a Jesus, vai determinar o nível de unção que você quer carregar na tua vida. Pedro entendeu que o que ele estava falando não tinha nada com o que Deus queria ouvir. Não era essa resposta que Jesus queria ouvir. Não é, tu sabes que me ama. Não, Pedro depois observou, ele entendeu que estava respondendo de forma errada. Ele recuou, porque Pedro tinha muito de si mesmo. Sabe aquelas pessoas que acham que têm opinião própria? Aquelas pessoas que sempre têm uma resposta à altura. Era Pedro. Pedro era uma pessoa que tinha a ponta da resposta na língua. Ele respondia na hora. Então por isso é que quando Jesus lhe perguntou, ele tinha que estar em silêncio, refletir, porque ele já havia negado 3 vezes a Jesus. Mas ele se precipitou e disse: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, é verdade. Jesus, sabes que eu te amo. Não, Pedro, essa não é a resposta. Pedro, tu me amas de verdade. Jesus, por que estás a me perguntar 3 vezes? Pedro, porque você já me negaste também 3 vezes. Por isso agora vou te perguntar 3 vezes, para ter a certeza que não me voltas a negar de novo. Em outras palavras, Jesus estava dando uma oportunidade para Pedro poder se redimir, para Pedro fazer corretamente as coisas, para Pedro fazer de novo as coisas, aquilo que ele falhou, o fracasso que ele teve. Jesus estava dizendo: Pedro, este eu te dou uma nova oportunidade de corrigir os teus erros, a qual eu estou contigo hoje. Pedro, tu me amas. Pedro ficou em silêncio e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque Pedro sabia que não adianta responder se você não conhece o caminho de Deus. Porque a Bíblia em Isaías diz que o pensamento de Deus não são os pensamentos dos homens. Por mais que tu dizes: Senhor, eu te amo, hoje você vai falar: Senhor, eu te amo, mas amanhã na esquina você pode trair Jesus com um prato de comida. Você hoje pode dizer: Senhor, nasci para te adorar. Podes orar e se derramar, se quebrantar agora por causa do ambiente. Mas se te colocar em uma situação complicada, você vai abandonar a igreja. Se um irmão ser tropeço de falar mal, ou ouvires que te fofocaram, aquela tua palavra que dizia: Senhor, nesse momento você vai deixar de amar os irmãos. Você só fala que eu amo o irmão porque ainda está em um momento bom. Mas se te apertar um pouco, tiver um pouco de decepção, vai criar ódio no teu coração, vai dizer: eu não gosto mais daquele irmão. Por isso existem situações que você não deve responder, mas tu deves ficar no silêncio e entender que só Deus sabe todas as coisas. Pedro sabia que o plano que Deus tinha não era o seu plano. Ele entendeu que tudo pode é Deus. Por isso, Deus, tu sabes todas as coisas. Em outra palavra, Pedro disse: tu conheces o meu futuro. Se você está me dizendo assim, é porque tu podes. Deus está vendo como é que eu vou terminar. Eu não quero terminar negando Jesus. Por isso, a partir de hoje, não vou falar mais nada. Eu vou aprender a ficar em silêncio. E todas as coisas que eu quero fazer, vou dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Se eu vou ter uma casa amanhã, Senhor, não sei. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. Se eu vou casar esse ano, não sei. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. Se a próxima semana vão me dar um emprego, eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. Eu estou a colocar a dependência a Deus. Para dizer: se eu faço o teu querer, se eu faço a tua vontade na minha vida, eu já não quero mais me mover conforme a minha emoção. Eu já fiz tantos planos na caminhada. Eu já falei tantas besteiras nessa vida. Eu já jurei até não deixar alguém. Mas quando me apertaram um pouco, mas quando a tempestade se levantou, quando os soldados me apontaram a espada, eu neguei a Jesus. Por isso é que a partir de hoje eu tenho que amadurecer e dizer que agora eu não vou falar o que eu não sei. Eu não vou falar o que eu não compreendo. Eu não posso falar aquilo que eu não vi. A minha vida vai ser dependente de Deus. Tudo que eu quero é dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu é quem sabes como é que essa igreja vai crescer. Tu é quem sabes o que eu vou comer amanhã. Não posso ainda fazer plano, mas Deus sabe todas as coisas. E todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Na tua vida, Deus sabe todas as coisas. Na tua família, sabe todas as coisas. A situação está difícil, Deus sabe todas as coisas. A situação está complicada, Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Deus sabe tudo. Ele conhece teu deitar e teu levantar. Deus sabe tudo. Não tem nada que se possa esconder diante dos olhos de Deus. Na tua vida, Deus sabe o problema que você está passando. Deus sabe a decepção que você viveu. Ele sabe que é um problema na tua vida sentimental. Deus sabe. Ele sabe que é um problema financeiro na tua vida. Deus sabe. Ele sabe que estás com dificuldade de encontrar emprego. Deus sabe. Ele é Deus. Ele não perde nenhum pingo do seu cabelo. Deus sabe todas as coisas da tua vida. Eu vim para te falar nesta manhã do domingo.
as coisas. Ele conhece o que você passa. Ele sabe como resolver o teu problema. Ele sabe como dar a solução dessa situação. Ele sabe como mover as coisas impossíveis. Ele sabe a hora, o tempo que o milagre vai acontecer na tua vida. Ele sabe quando a corrente vai ter que ser quebrada. Ah, Deus sabe todas as coisas. Eu gostei da pergunta e da resposta do jogo Pedro. Pedro foi muito sábio. Pedro usou inteligência. Pedro já não falou precipitadamente. Às vezes você só fracassa porque você tem pressa em falar. Tiago vai dizer que o homem de Deus seja tardio em falar e pronto ouvir. Muitas das vezes tropeçamos porque nós falamos muito e falamos às pessoas erradas. Tem planos que você não pode falar para ninguém. Tem projeto que não pode dar para ninguém. Aprenda a guardar alguma coisa no teu coração. E tu dizes apenas pessoas, ainda que verem que não está acontecendo, vão te perguntar, mas irmão, até quando é que você vai casar? Tu dizes, Deus sabe todas as coisas. Mas irmã, já casaste, não tem filho. Mas não te preocupa, Deus sabe todas as coisas. Irmão, já está licenciado. Quando é que vais começar a trabalhar? Diz, não se preocupe, não é o teu problema. Eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. No seu tempo eu vou trabalhar. Porque o Deus que eu sirvo, Ele sabe todas as coisas. Sabe por que eu deixo de falar isso? Porque há pessoas que só querem te perguntar para saber o nível do fracasso, da insatisfação que você vive. Aleluia. Pedro foi inteligente, já não quis falar mais muito. Só disse, Deus, tu sabes todas as coisas. O problema está que você às vezes falas tanto e vais perder a oportunidade de deixar Deus fazer as coisas. Não era uma questão de Pedro responder naquele momento. Era de Pedro saber o tipo de resposta que tinha que dar. Aleluia. Por isso é que Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Depois de ter respondido isso, Jesus disse aos seus discípulos, siga-me. E João e Pedro olhou para um dos discípulos e disse, Senhor, e esse que está vindo, também o que será dele? Pedro era muito impulsivo e olhou para um dos discípulos que seguia Jesus e perguntou, Senhor, e esse que vem conosco? Jesus disse, se eu quero que ele venha comigo, o que é que te importa? Se eu quero que ele me siga, o que é que te importa? Por que é que estás preocupado com a vida dos outros? Não é o teu problema. O teu problema é fazer o que eu te mando. Tem pessoas na igreja que estão preocupadas com o irmão em vez de se preocupar com a vida das pessoas. Por isso é que a fofoca é um resultado de preocupar-se demasiado pela vida do outro. Não no sentido positivo, sempre no sentido negativo. Você mostra uma aparente preocupação, mas não uma preocupação verdadeira. E o apóstolo Pedro estava preocupado com os outros discípulos que estavam a seguir Jesus. Jesus disse, se eu quero que ele permaneça comigo, o que é que importa? Jesus falava isso a respeito do discípulo amado. O discípulo que Jesus amava muito. Porque não era problema de Pedro preocupar-se com quem Jesus escolhia para o seu ministério. E quando Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava preparando Pedro para poder ter um grande ministério. Porque o ministério, segundo a visão de Jesus, não se resumia em falar línguas estranhas. O ministério, segundo a visão de Jesus, não se resumia em ter vários dons espirituais. O ministério, segundo a visão de Jesus, não estava ligado ao labor ou à obra que você exercia. Mas repare que a pergunta que Jesus faz a Pedro foi a palavra, tu me amas. O que quer dizer que o ponto-chave da pergunta de Jesus era o amor. Aleluia. Amém. E ele percebeu que a Pedro faltava um impulso do amor, não um impulso da emoção. Porque uma coisa é fazer porque muitos estão a fazer, e outra coisa é fazer porque foste movido por um amor verdadeiro e genuíno dentro de si. E as coisas espirituais, elas só podem ter poder e manifestar o seu poder quando o amor está por detrás dela. Por essa situação que a operação de milagre que Jesus fazia através da compaixão. E a compaixão era um resultado do amor infinito que Jesus tinha através das pessoas. Porque toda pessoa que tem compaixão de alguém vai fazer de tudo para ajudar essa pessoa. Por isso é que Deus, Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas. Se tu me amas, então apresenta os meus cordeiros. Pedro, se tu me amas, então apresenta as minhas ovelhas. Porque o amor é a base do ministério que Jesus queria entregar para Pedro e para os demais discípulos. E sem o amor, o ministério não podia fluir. Por isso é que era necessário que Pedro percebesse que o amor de Deus tinha que entrar no coração dele 3 vezes. A primeira vez tinha que entrar
A segunda e a terceira vez o amor de Jesus tinha que entrar no coração dele, para que Pedro pudesse ser um grande líder e pudesse apacentar bem as suas ovelhas. Se vocês lerem a carta do apóstolo Pedro, vão entender que Pedro ele escreve no capítulo 2 de Pedro, 2 Pedro capítulo 5, ele diz sobre a questão do ministério. Ele fala que os pastores têm que capacitar as ovelhas de Deus com amor, não por sorte da ganância, ou seja, os ministros têm que aprender a cuidar da igreja com amor, não por interesse, não porque a igreja vai lhe lucrar ou vai lhe dar algum benefício em troca. Ou seja, apacentar a ovelha e cuidar dos cordeiros é uma questão de amar aquelas ovelhas, porque quem cuida das ovelhas é um bom pastor. E se você é um bom pastor, você estará se preparando para poder cuidar quando a ovelha partir o pé, para poder colocar ligaduras quando a ovelha na caminhada quebrar o pé, para colocar a ovelha no ombro quando ela não consegue caminhar. Por isso é que o amor tem que ser a base de tudo isso. Aleluia. Por isso que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele ficou aborrecido, porque Jesus lhe perguntou 3 vezes. Se você observar, Jesus estava a dizer: Pedro, não importa o talento, a graça ou o dom que você tem de fazer as coisas, mas se você tiver amor, o teu ministério vai ser um grande sucesso. Por quê? Porque as ovelhas, elas precisavam de um pastor que se envolvia, ou que amasse eles. Jesus não estava a procurar de homens que tivessem muita força, que pudessem fazer muita coisa por ele. Jesus apenas quer homens que sejam cheios de amor no coração para cuidar da sua igreja. E Pedro ele estava capacitado e preparado para cuidar da igreja de Deus. Aleluia. Quer dizer que você só serás chamado de discípulo ou pastor de Cristo se fores movido por um grande amor para cuidar das ovelhas que Deus te colocar diante da sua presença. Não adianta fazer as coisas se o amor de Deus não for a base da sua motivação. Não vale a pena falar línguas estranhas, porque o apóstolo Pedro disse: ainda que eu falo todas as línguas dos anjos, se não tiver o amor, nada disso vai me servir. Não adianta ter que deixar fogo, não adianta ter que falar chamaragatura em a língua de qualquer ser espiritual. Se o amor de Deus não for a base, assim como Jesus perguntou a Pedro, você não está qualificado para ser um bom pastor. Por isso o apóstolo Paulo vai falar: o amor ela tem as suas características, e quando nós amamos, nós cuidamos das ovelhas. Não importa se elas são rabugentas, se são problemáticas, se cansam da tua vida, mas o amor do pastor tem que continuar a fluir, porque essa é a base principal do ministério que Jesus deixou para o apóstolo Pedro e deixou para a sua igreja. O amor tem que fluir no meio da casa de Deus. E quem ama não busca o seu interesse, e quem ama não fofoca o seu próximo, quem ama não condena o seu irmão, quem anda não fica expondo o dedo do seu próximo, porque o amor tudo pode, tudo suporta, tudo busca. O amor não busca o que é seu próprio, mas busca o que é do outro. O amor ela supera todas as ciências da terra. Por isso Pedro ele entendeu que o amor é a base do ministério. Se você quer ter um grande ministério, o amor tem que ser a base da tua vida. Tens que aprender a amar incondicionalmente as pessoas. Tens que aprender a amar incondicionalmente as almas, as ovelhas que Deus te coloca. Aleluia. Aleluia. Essa é a pergunta que Jesus fez. E eu sei que Deus vai levantar homens e mulheres que vão se mover com o amor de Deus. Homens que vão ser cheios do amor do Pai, para terem grandes ministérios. Só precisamos ser cheios de amor para ver o sobrenatural acontecer. Nós só temos que ser cheios de amor. O amor é a base do nosso ministério. Se não tem amor, tudo que nós estamos a fazer aqui torna-se vão. Por isso é que essa foi a pergunta que Jesus fez a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus estava a dizer: se não me amas, não vale a pena ser pastor. Porque se você não ama Jesus, não vais amar aquilo que lhe pertence, aquilo que é dele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Só quem ama Jesus vai cuidar da igreja como nunca na sua vida. Aleluia. Então o amor do Pai tem que enraizar, tem que ser como raiz dentro do nosso coração. Se tudo que você fizer cheirar o amor, você será muito abençoado. Tudo que você tocar foi com amor e fazeres com amor, você vai ser abençoado. Você não vai ver alguém que ama a tentar fazer o contrário para destruir a pessoa que ama. Quando você vê pessoa que está vindo em contato, fala mal do próximo, sobre a vida de alguém, é porque essa pessoa não tem amor sobre o seu próximo. Porque uma mensagem
que você leva de forma errada para alguém, você mancha a vida da pessoa. E aquilo não é o amor. É o contrário do amor. É o ódio que você nutre pelaquela pessoa. E nesta manhã, domingo, eu quero dizer para você, ainda que você fazes tudo e conheces qualquer tipo de história ou ciência na vida, mesmo que você tenha conta abarrotada de dinheiro, todos os bancos de Angola, ainda que você é uma pessoa prestável que faz obra, está sempre sendo aqui na igreja, se o amor de Deus não estiver no seu coração, nada disso vai servir de nada. Sem o amor, nós não temos ministério. Sem o amor, não existe edificação da igreja de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: o amor tudo suporta, é paciente e é benigno. O amor não trai, o amor não desconte em vão. O amor não levanta injúrias contra o seu próximo, nem levanta o dedo acusador contra o seu vizinho. O amor cobre, o amor, ele se entrega. Jesus está falando para si nesta manhã, que se o amor entrar na sua vida, até tem coisas espirituais na tua casa e na tua própria vida que vão desaparecer automaticamente. Tem lutas espirituais através do amor que você tem por causa da obra de Deus, que aqueles demônios têm que te deixar automaticamente. A mensagem de hoje é o amor que apacenta. Aleluia. O amor que cura. Esse amor cura porque existe muita gente que vem à igreja que já tem ferida nas almas, mas se encontrar um irmão cheio de amor que lhe dê um abraço, você vai ver que aquela ferida, aquela cicatriz, por causa do teu abraço, vai se sarar. Porque onde tem o amor, as pessoas querem ficar. Onde o amor reina, as pessoas querem permanecer. Por isso que uma mulher muitas das vezes não fica com um homem por causa do que ele tem, mas por causa do que ele é. Se a mulher perceber que aquele homem me ama incondicionalmente, pode ser o mais feio do mundo, vai ficar com aquele homem. Aleluia. Amém. Não importa a beleza, mas se amar a pessoa, ela vai querer estar ao lado dela. Ninguém quer ficar num lugar onde tem renciosos, fofoqueiros, pessoas que só vivem falando do próximo e criticando o seu próximo. Nós somos uma igreja que fomos chamados para curar feridas de soldados, para levantar a ovelha caída, para restaurar a senda dos que são fracos, para mostrar um caminho para que ele possa se fortalecer em sua fé. A igreja não pode ser uma igreja que pega pedra para tirar quando uma pessoa erra, mas uma igreja que coloca pedra e vai construir uma habitação para a pessoa viver e ter uma cobertura. Aleluia. Amém. O amor tem que entrar no teu coração nesta hora. Eu creio que Deus vai fazer com que haja um amor poderoso no teu coração. E quando você chegar em sua casa, aquela pessoa que você não falava com ela, vai falar com essa pessoa. Aquele vizinho que você tinha problema com ele, você vai falar com o vizinho. Porque o amor não é rancoroso, o amor não tem problema de perdoar. O amor facilmente perdoa, porque o amor não é orgulhoso. Porque o amor não é soberbo, o amor não é arrogante. O amor é simples, o amor é paz, o amor é compreensivo, o amor é humilde. O amor é a pessoa de Deus, porque Deus é amor. Amém. Aleluia. Amém. E quem ama tem Deus, e quem não ama não tem Deus. Por isso é que Jesus disse: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Olha para o teu irmão e diga: tu amas a Jesus. Tu amas a Jesus. Tu amas a Jesus. Porque se o amor está entre nós, não tem ninguém que vai se sentir isolado. Onde tem o amor, tem bênçãos poderosas, tem cura. Sabe que a maior parte das igrejas, as pessoas vêm feridas e eles precisam do toque do teu amor. Então, se você receber uma irmã que tem defeitos, ama essa pessoa, abraça, não julga. Você vai ver que você vai ser verdadeiramente o filho de Deus. Porque Deus é amor e a natureza de Deus tem que se manifestar nos seus filhos. Eu tenho a plena convicção que depois desta mensagem, você vai amar intensamente o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu irmão. Você vai compreender que o fundamento do Evangelho é amar o próximo e a Deus de todo o coração. Que esse domingo de ressurreição
desta semana da Páscoa, Deus possa trazer a reconciliação no seu lar, na sua casa. Se tens alguém que ainda não consegues, não fales com ele quando chegares a casa. Fala, perdoa por causa do amor que você carrega. Reconcilia-te com aquele teu próximo. Não guarde esse problema para amanhã, faça-o hoje mesmo. Resolve o problema, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria, é uma manhã viva, uma manhã azul de bênção. Aleluia. E esse amor possa transbordar como um rio de água viva. Esse amor possa fluir, possa ser exalado como um grande perfume, como um cheiro, que onde quer que passes as pessoas sintam esse cheiro agradável. Em nome de Jesus Cristo. Por isso é que a pergunta que Jesus faz a Pedro é a mesma que ela vai te fazer hoje. Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, tu vais fazer tudo que eu fiz. Mesmo Jesus sendo traído, Jesus não odiou Judas, lhe amou até o fim da sua morte. Então você vai passar a amar até os teus inimigos. Vais passar a abraçar até aqueles que te falavam mal. Até aqueles que te caluniaram, você vai ter que abraçar. Porque com estas coisas, contra este mandamento, não tem leis, nem profetas. E não tem pecado quando o amor sobreabunda. A transgressão desaparece. Sabe que quanto mais você ama, mais os teus pecados são perdoados. Quanto mais você ama, mais os teus pecados são perdoados. Por isso você vai amar hoje. Vais abraçar alguém quando chegar em casa. Vais abraçar alguém quando terminar o culto. Feche os teus olhos. Senhor, eu creio que a sua igreja vai ser curada nesta manhã. Que o amor de Deus enche cada coração, de maneira que o Senhor possa curar almas feridas, almas que são magoadas, decepção. Pai, todo espírito de decepção, Senhor, renova neste dia. Pai, cura aquela alma que está deprimida. Pai, que por alguma situação ela desistiu da vida, já não tem saída, ela acha que já não tem esperança. Que seu Espírito comece a entrar no coração desse irmão, para curar Jesus. Que o amor de Deus entre mais com intensidade. Pai, cura aquela irmã que foi traída, aquele irmão que foi traído, seja pela sociedade, aquele irmão que tem sofrido bullying. Senhor, cura ele. Que o seu amor neste dia possa entrar sobre este lugar. Que o Senhor possa curar todos que aqui se encontram. E quando eles forem curados, eles também possam ser instrumento de cura. Jesus, cura, 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 cura. Com teu amor, Jesus. Cura, Senhor, meu Pai. Cada alma seja curada. Que o teu coração seja sanado. Que esta dor que você carrega seja removida. Que este peso de consciência seja arrancado nesta hora. O Senhor tira a condenação que estava sobre a tua vida. Ele tira a transgressão, o pecado que te pesava. Ele possa te limpar, possa te purificar, possa te santificar neste dia. Jesus, santifica a tua igreja. Senhor, limpa a tua casa. Senhor, restaura e renova. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Pai, se alguém está com problema de perdoar, meu Deus, eu peço que tire o coração que está duro e meta o coração leve. Pai, se alguém não tem capacidade de perdoar, está duro. Eu sei que esta hora o Senhor vai romper. Enquanto eu oro, eu já estou vendo fogo nas minhas mãos. Já está descendo com um som diferente. Deus está me dizendo que eu quero entregar a cura no teu coração. Hoje é o domingo da ressurreição. Não pode a tristeza continuar a bater a tua vida. Não pode a alma continuar angustiada. O Espírito de Deus, Ele vai te consolar. O Espírito do Altíssimo, Ele vai te envolver, vai te abraçar. Vai ser curado hoje. Vai ser sarado hoje. Vai ser curado agora. Senhor, cura agora. Jesus, sara agora. Sara esta ferida. Sara, meu Pai. Sara agora. Que o teu fogo comece a colocar-se e a penetrar cada coração. Vai começar a curar. Vai começar a curar agora. Ria, xele, mega, xata, rababaxo. Ela, baixo, ele, rabaxo.
Receba cura na tua alma. Receba cura no teu coração. Receba cura. Deus vai restaurar os teus caminhos. Deus vai restaurar a tua senda. Deus vai renovar os teus caminhos. Deus vai mudar a tua vida. A tua ferida vai ser curada. Essa falta do perdão, Deus vai colocar humildade. Você vai poder perdoar. Você vai poder abraçar. Você vai poder envolver-se. Vai dizer: Senhor, te amo. Vai dizer ao teu pai: te amo. Vai dizer ao teu irmão: eu te amo. Vai dizer ao teu próximo: eu te amo. Vai dizer a quem você está há muito tempo sem falar com ele, que eu te amo. Jesus derrama o seu amor. O amor de Deus vai encher a tua vida. O amor do Espírito Santo vai encher o teu coração. Nesta hora, recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. É para receber a cura. Recebe nesta manhã. Recebe a cura. Oh, recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicar. Esta manhã você vai receber essa unção de cura. Vai receber a unção do amor. Você vai ser cheio. Eu já estou vendo pessoas a serem liberadas. Eu estou vendo coração sendo tocado. Tem coração que está sendo transformado. Tem coração que está sendo mudado. Recebe a unção da cura, amor. Receba a unção da multiplicação. Coloca a tua mão no coração. Coloca a tua mão no coração. Coloca a mão no coração. Receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Esse é para os escolhidos que vão ter a unção da conquista. A unção da cura está descendo esse Deus. Agora. Está descendo a unção da conquista. Está descendo a unção. Uma unção fresca e renovada. Deus vai me dizer que tem coração que estamos sendo renovados nesta manhã. O Senhor está me ministrando nos ouvidos esquerdos que tem pessoas que estão a ser curadas hoje. Hoje vai ser uma cura poderosa. A cura da tua alma vai chegar hoje. Eu vejo um fogo nesse lado que eu não vou chamar. Tem curas a chegar nessa fila. Tem cura a chegar nessa outra fila. Recebe a cura no teu coração. Aquele que não amava vai começar a amar intensamente. O amor de Deus enche o seu coração. O amor de Deus transborda na tua vida. O amor de Deus transborda na tua família. O amor vai reinar na tua casa. Ah, Senhor, obrigado. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. A cura. A cura. Oh, receba a cura agora. Todo aquele que foi decepcionado através do casamento, decepção na área sentimental, Senhor, restaura agora a vida dele. Vai, restaura agora a vida desse mundo. Senhor, restaura o casamento. Casamentos magoados, casamentos desestruturados. Senhor, vai restaurar hoje. Deus vai trazer a cura no teu casamento. O Senhor vai trazer a cura no teu lar. Vai começar a curar casamentos rotos. Casamentos, Senhor, que estão separados. Vai começar a trazer a restauração. Eu estou falando que tem casamento que o Senhor quer voltar a juntar. Ele quer restaurar o problema que estava no teu lar. Vai sair agora.
cura em nome de Jesus Cristo. Receba a cura. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Seja curado, seja curado. Leva a graça, leva a graça. Receba a cura no teu coração agora. Receba a cura na tua alma em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa restaurar o teu casamento. Que Deus possa unir o teu lar. Receba a cura pelo poder do Espírito Santo. Receba a cura agora em nome de Jesus. A decepção vai sair da tua casa. A decepção sai da tua vida agora. Deus vai estar na tua vida sentimental. Deus vai estar na tua vida sentimental. O Senhor está me dizendo para toda aquela pessoa que tem problema no lar, separação do lar, coloca-se de pé. Deus quer restaurar. Toda mulher que tem problemas no lar, coloca-se de pé. Vamos orar, o favor de Deus vai chegar na sua casa. O favor de Deus vai chegar na sua casa. Senhor, restaura este casamento. Mas restaura este lar. Mas esta ferida que causou tanta dor na vida da tua filha, cura, Jesus. Cura em nome de Jesus Cristo. Seja restaurado o teu casamento. Para quebrar qualquer maldição de separação na tua vida. Estou a cancelar todo espírito que vem separar a tua vida sentimental. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, quebra agora. Quebra em nome de Jesus Cristo. Quebra agora. Senhor, restaura, repara, conserta o casamento. Conserta o teu lar. Todo espírito que está destruindo o teu casamento